Salve galera, Fernando aqui do canal PX Masters, e hoje eu estarei fazendo um vídeo bem simples a nível iniciante no CorelDRAW, onde eu estarei mostrando como criar um tabuleiro de dama de duas formas diferentes. Por mais simples que seja esse vídeo, ele serve para você exercitar ferramentas do programa. Lembrando que é bem mais simples você ir no Google e baixar um tabuleiro de dama, né, para você imprimir. Mas quando você cria, além de você ter o prazer em você mesmo estar fazendo, você pode personalizar da forma que você achar melhor, tanto com cores quanto com detalhes. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu vou criar um novo documento e já recomendo você a criar um documento com as medidas exatas que você deseja para o tabuleiro. Então aqui, ó, no modo de cores primários, eu vou deixar semi, que pois será um arquivo que será impresso. Aqui nas dimensões, eu vou vir a unidade de medidas, que está em milímetros, e vou mudar para centímetros para ficar mais fácil de trabalhar. O meu tabuleiro terá um tamanho de 40 por 40 centímetros. Então coloco 40 na largura e 40 na altura. Vou dar OK, o documento será criado, não significa que você tem que utilizar as mesmas medidas. E lembrando que impressoras convencionais caseiras, né, dependendo do tamanho, você não vai conseguir imprimir naquele tamanho que você deseja. Documento criado, veio aqui na ferramenta retângulo, dou um clique duplo, criei um retângulo aqui, ó, pegando toda a área aqui do documento, que é o tamanho total do tabuleiro, mas eu quero que esse tabuleiro ele tenha uma margem de 3 centímetros em cada lado. Então eu vou criar uma cópia desse retângulo, Ctrl+C, Ctrl+V, ou simplesmente a tecla mais do teclado. E com essa cópia selecionada, eu vou vir aqui na barra de propriedades, na parte superior, nas opções de medidas, vou deixar esse cadeado aqui bloqueado, né, para bloquear a proporção, e vou vir aqui, ó, e vou colocar assim, ó, menos 3, mas isso ainda não é suficiente para gerar uma mais de 3 centímetros para cada lado, vai gerar uma mais de 1,5 centímetros para cada lado. Dou Enter, agora eu crio uma cópia desse retângulo menor, com ela selecionada, venho aqui novamente, aí coloco menos 3 novamente e tem este resultado. Isso aqui é só para fazer um detalhezinho. Este retângulo aqui, ó, eu vou selecionar ele, vou vir aqui na espessura do traçado e vou fazer o seguinte, eu vou colocar 0,8 cm, ó, de centímetro, só para dar esse detalhe, né? E agora nós vamos criar os quadrinhos dentro deste retângulo central aqui, né? E aí eu vou estar mostrando duas formas de fazer isso. Vamos começar pela primeira forma, que será utilizando os recursos do painel Transformar. Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui no menu Janela, Janelas de encaixe, e vou habilitar aqui o painel Transformar, ou simplesmente apertando as teclas de atalho Alt F7. O meu já está habilitado, vou apenas selecionar ele aqui. E aí, ó, sabemos que o tabuleiro de dama ele possui 8 linhas por 8 colunas, né? E eu tenho que encaixar isso dentro desta área aqui. Eu posso criar esses quadrinhos maior, desde que eu mantenha a proporção de altura e largura, e depois redimensionar tudo e encaixar aqui, ou eu já posso fazer com o tamanho exato. Então eu já vou fazer com o tamanho exato. Vou criar uma cópia aqui para o lado direito. Com essa cópia criada, vou fazer o seguinte, ó, com ela selecionada, eu venho aqui nas opções de dimensão, né? E vou fazer o seguinte, ó, barra 8, dividido por 8, ó. Vou aplicar aqui na largura, né? Automaticamente se aplica também a altura, pois o cadeado de bloquear a proporção está ativado ali, ó. Beleza, tenho este resultado, vou colocar esse retângulo aqui em cima. E agora vamos utilizar aqui o painel Transformar, né? Então, ó, com esse retângulo menor selecionado, eu vou vir aqui no painel Transformar. Observe que tem alguns quadrinhos aqui, né? Eu vou marcar esse quadrinho central na parte de baixo aqui, ó, né? Que vai ser o ponto de ancoragem aqui. Essa opção, posição relativa, ela tem que estar marcada, né, para que possamos criar cópias em relação à posição deste quadrinho aqui. Eu preciso aqui, ó, de 8 linhas aqui, né, para formar essa primeira coluna. Então eu já tenho um quadrinho, então aqui em cópia eu vou colocar 7 cópias, né? Como eu já tenho um, vou aplicar, ó, e eu tenho este resultado aqui, beleza? Agora o que eu vou fazer? Pressionando a tecla Shift, ó, eu vou pular o primeiro quadrinho, aí seleciono o segundo, pulo o terceiro, seleciono o quarto e assim por diante, ó. Com os quadrinhos selecionados, ó, eu vou aplicar uma cor mais escura, e aí fica a seu critério, né? Pode ser um azul mais escuro, pode ser um preto mesmo, eu vou colocar o preto. Beleza, primeira coluna criada, vou criar uma cópia dessa coluna, né? Eu vou selecionar toda a coluna, e eu vou criar essa cópia aqui pelo painel Transformar. Então vou marcar aqui, ó, agora o quadrinho do lado direito aqui, ó, quadrinho central do lado direito, que vai ser a posição relativa. E aqui no número de cópias eu vou colocar apenas uma cópia, beleza? Ó, foi criada a segunda coluna. Seleciono os componentes da segunda coluna, venho aqui na barra de propriedades e vou nessa opção aqui, ó, espelhar verticalmente, tenho esse resultado. Agora eu já tenho duas colunas. Seleciono essas duas colunas, né, e eu preciso de mais 6 colunas. Então com as duas selecionadas, eu vou vir aqui no número de cópias, ó, e vou colocar 3. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Agora eu vou aplicar e tenho aqui criado o tabuleiro. Posso fazer o seguinte, seleciono tudo, aperto Ctrl G para agrupar e letra P para centralizar a página. Tenho esse resultado, um tabuleiro bacana criado, beleza? Esse foi o primeiro módulo. Agora eu vou deletar isso aqui e vamos para a segunda maneira. A segunda maneira, eu acho ela mais fácil, que é utilizando a ferramenta tabela. Você vai vir aqui na ferramenta de texto, manter o botão do mouse pressionado e escolher aqui, ó, ferramenta tabela. Com essa ferramenta selecionada, você vai vir aqui na barra de propriedades, nas opções aqui de fileiras e colunas, você vai colocar o valor 8 para fileiras e o valor 8 para colunas. Feito isso, mantendo a tecla Ctrl pressionada para manter as proporções, você vai arrastar criando uma tabela. Ela pode ser um pouco menor, assim, a princípio, né? Depois de criado, você vai selecionar ela e você vai aplicar uma largura e altura referente a esse quadro aqui, ó. Então você vai fazer o seguinte, ó, esse quadro aqui, nesse caso ele tem 34 por 34 centímetros, né? Então faço o mesmo aqui com a tabela. Venho aqui e aplico aqui, ó, 34 centímetros, dou um Enter. Observe que, ó, não ficou 34 exato, ó, ficou 34,017, então coloco aqui, ó, 34,00, né? E já corrige ali. Beleza, tabela criada, ó, veja como que foi rápido, né? Eu preciso transformar essa tabela em curva, porque cada célula da tabela possui algumas margens, né? Para eliminar essas margens, vou transformar isso aqui em curva. Aperto as teclas de atalho Ctrl Q. O objeto foi transformado em curva. Agora, eu simplesmente venho aqui, ó, e seleciono esta ferramenta aqui, ó, preenchimento inteligente. Aqui, na barra de propriedades, eu especifico uma cor, né, que eu quero aplicar. Vou já colocar aqui uma cor preta. Beleza. E agora eu simplesmente vou fazer isso aqui, ó, vou clicando nos quadrinhos, ó. Ó, seleciono um por outro e assim sucessivamente. Olha só que bacana, né? Então eu vou fazer aqui bem rapidinho. Eu acho mais fácil, né, mais rápido,
fazer desta forma aqui, utilizando a ferramenta tabela. E olha só, tenho esse resultado, posso selecionar tudo, Ctrl G para agrupar e letra P para centralizar, beleza? E aí vocês podem criar variações, a borda aqui vocês podem fazer detalhes diferentes, né? Deixem aí nos comentários qual a maneira que você achou mais fácil, utilizando os recursos do painel transformar ou utilizando a ferramenta de tabela. Se você sabe de uma forma diferente também, que acha mais interessante, deixem aí nos comentários, pois existem diversas formas de chegar no mesmo resultado. Não saia daí ainda, pois na sequência vai aparecer algumas variações que eu criei e que você também pode estar criando. Nessa primeira imagem, duas variações bem simples, sendo uma colorida, outra com efeito de reflexo. Nesta segunda imagem, duas variações bem basiconas, bem tradicionais. Nesta terceira imagem, duas variações mais detalhadas. A do lado esquerdo eu utilizei os próprios recursos do CorelDRAW e a do lado direito eu utilizei texturas externas para criar esse tabuleiro com efeito metálico. E por fim, essas duas variações que eu utilizei texturas amadeiradas para criar esse tabuleiro de madeira que ficou bem legal. Se você quiser aprender a criar esse tabuleiro, já vai direto para o próximo vídeo que vai estar aparecendo aí para você. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários, não esqueça de deixar aquele like se você ainda não é inscrito no canal, curte conteúdo de informática como esse, entre outros mais. Vai logo se inscrevendo, um abraço e até a próxima.